Bom dia, paz do Senhor. Vocês estão bem mesmo? Glória a Deus. Eu quero aproveitar esse momento e quero parabenizar todas as mães que estão aqui e parabenizar também as mães que estão em casa. E principalmente eu quero parabenizar a minha mãe, a guerreira. Muito obrigado, mãe. Hoje eu sou o que sou por sua causa. Muito obrigado. Deus te abençoe, tá? Te amo muito. Amém? Um aplauso para todas as mães. Glória a Deus. Bom, nós temos uma campanha esse mês, né? Quem sabe a campanha do domingo? Jesus é maior que. Então, Jesus é maior que tudo. Jesus é maior que todas as coisas. Mas nessa manhã nós vamos falar sobre Jesus é maior que as limitações. Amém? E eu quero ler com vocês um texto que está escrito no livro de Mateus, capítulo 14, versículos de número 22 até o versículo 31. Mateus 14, versículo do 22 ao 31, eu tenho uma MVI. Não sei a versão que vocês vão ter aí, mas manda para cá. Amém? Diz assim, isso. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dela para outro lado. Entrando ele, despediu a multidão. Tendo despedido, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Pai querido, nessa manhã, nós te louvamos por estarmos aqui nesse altar, estarmos na tua casa, Senhor. Eu quero te pedir que a unção do teu Espírito Santo venha sobre nós, que possamos entender, Senhor, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maior do que qualquer coisa, e que nessa manhã nós possamos entender que o Senhor é maior que as nossas limitações. Fica conosco, fala ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém, queridos? Bom, quando eu olho para esse texto, eu me vejo igualzinho Pedro. Eu não sei se vocês também têm essa impressão, mas eu olho assim para esse texto e eu me vejo aqui. Um Pedro ora corajoso, um Pedro ora medroso, um Pedro ora cheio de fé, um Pedro ora sem fé, quase pouquinha, mas eu me vejo nele por quê? Porque eu sou um ser humano como Pedro era também. Eu sou um ser humano como Pedro demonstrou ao longo da sua vida ser. Um homem cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas um homem que lutava, um homem que não desistia, um homem que estava ali, perseverando, um homem que às vezes até negou Jesus, mas que no momento certo ele se arrependeu, disse, Senhor, tenha misericórdia de mim, se arrependeu e disse, Senhor, tenha compaixão de mim, se arrependeu e disse, Senhor, cuida de mim, a ponto de o Senhor até olhar para ele e dizer assim, então tá bom, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Então, queridos, nessa manhã, o que eu vejo nesse texto, eu vejo que o cristão, ele precisa ser corajoso, ele precisa ser ousado, nós precisamos ter ousadia, não é? Por que eu digo isso que nós precisamos ter ousadia? Pedro estava num barco, uma tempestade muito grande, Jesus não estava lá, porque Jesus ficou orando, e a Bíblia diz que de madrugada, aproximadamente umas 3 horas da manhã, o mar revolto, o mar bravo, e Jesus vem em direção aos discípulos, e a Bíblia diz que eles tiveram medo. Eles pensavam que era um fantasma, e a Bíblia diz que eles gritaram de medo. Não apenas ficaram com medo, eles gritaram, eles expressaram o medo que eles tiveram. Mas Pedro disse assim, quando Jesus disse assim, não sou eu, Senhor, sou eu. Pedro olhou e disse, Senhor, se és tu,
deixa-me ir sobre as águas. Irmãos, quando eu olho para isso, eu posso dizer que Pedro não tinha ousadia? Imagina você, no alto mar, o vento revoltado, as ondas altas, e alguém diz assim, vem ao meu encontro sobre as águas. Você ia? Eu não sei se eu iria. Mas eu olho aqui em Pedro, um homem ousado. Ele disse, então eu vou sobre as águas. E a Bíblia diz, em outra versão, que Pedro pulou do barco. Já imaginou o cara pular? Ele pulou do barco. Então ele teve ousadia, ele confiou, ele acreditou que o Senhor que estava chamando ele tinha poder para sustentá-lo sobre as águas. Irmãos, muitas vezes nós não fazemos isso, nós não temos essa ousadia, mas Pedro teve. Pedro pulou do barco mesmo no meio da tempestade, mesmo as ondas bravas, Pedro pulou e foi na direção do Senhor. Jesus disse, vem. Pedro não duvidou, ele teve coragem para andar sobre as águas. Qual é a dificuldade que nós estamos passando hoje? Qual é o problema que nós estamos passando hoje? Será que nós temos coragem para andar sobre isso? Será que nós temos coragem para ultrapassar isso, para pular nessa dificuldade, dizer, não, eu vou porque eu confio no Senhor? Será? Pedro teve. E às vezes nós queremos murmurar, não é? Nós queremos falar da pequena fé dele, eu vou chegar lá. Mas Pedro pulou do barco, em meio às dificuldades, encaminhou na direção de Jesus. Ele foi na direção do mestre dele. Um cara que há poucos momentos gritou de medo. E gritou de medo, a Bíblia diz que ele gritou, ele teve muito medo. Mas quando Jesus disse, venha, ele veio. Queridos, você pode ter medo, você pode ter problemas, você pode ter dificuldade, mas quando Jesus disser venha, vá. Quando Jesus disser assim, venha para cá, venha, eu vou. Quando Jesus disser vá, eu vou. Então foi exatamente isso que Pedro fez. Pedro foi ousado, Pedro teve coragem. Porque o cristão precisa ter coragem, o cristão precisa ser ousado. Nós precisamos ser ousados, irmãos. Em meio à luta, à dificuldade, eu preciso ter ousadia. Eu tenho uma irmã aqui na igreja que eu admiro muito. Não é porque ela está aqui não, é porque eu admiro mesmo, né? E tem muita gente também que admira. Eu tenho um enteado em casa que também admira muito ela. É a irmã Eliette. Essa mulher é ousada, não é? Eu estive um dia desse aí numa empresa que ela está abrindo empresa. Talvez alguém diga assim, mas Eliette precisa de abrir empresa? Mas é ousadia, irmãos, é ousadia, determinação, eu quero, eu vou. Eu não sei qual foi a palavra que ela recebeu do Senhor, mas ela foi. E está lá, ousadia. É isso que Deus quer de nós, Ele quer que nós tenhamos ousadia para fazer, ousadia para ir. Pedro teve ousadia, ele disse, eu vou, Senhor. O Senhor disse, desce do mar que vem. Pedro desceu e foi. Mas no versículo 30 desse texto, nós vemos Pedro se deparando com uma coisa chamada limitação. Pedro agora olha para a sua limitação. A Bíblia diz que ele tirou os olhos de Jesus, a Bíblia diz que ele olhou para a tempestade, ele olhou para os ventos e começou a cair, começou a afundar. Pedro tirou os olhos de Jesus, e a Bíblia diz que ele começou a descer. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes, mesmo nós sendo ousados, nós temos força, nós temos corajosos, muitas vezes nós esquecemos de continuar olhando para quem é maior do que a nossa limitação. Nós tiramos o olho de quem é maior do que os nossos problemas. Nós tiramos os olhos de quem é maior do que as nossas preocupações. Nós tiramos o olho e muitas vezes, por conta disso, nós começamos a cair. Então, quando você tira os olhos de Jesus, você começa a cair. Pedro, quando tirou os olhos de Jesus, ele começou a cair. Por quê? Porque Pedro estava agora olhando para a sua limitação. E é exatamente isso que muitas vezes nós fazemos, nós olhamos para a nossa limitação, e por olhar para a nossa limitação, nós perdemos a bênção que Deus tem para nós. Nessa manhã eu quero dizer a você, não olhe para a sua limitação, olhe para Jesus que é maior que ela. Aleluia! Quando eu sou maior, quando eu olho para aquele que é maior do que a minha limitação, com certeza eu vou vencer.
Mas pastor João, ele teve medo, ele olhou para a limitação, e aí o senhor falou que ele era ousado. Sim, todos nós precisamos ser ousados, mas há momentos da nossa vida que muitas vezes nós olhamos para o que é maior, para aquilo que é grande, e nós ficamos atemorizados, não fazemos como fez Davi, não, nós ficamos com medo dos gigantes. Mas nosso Deus, o nosso Jesus é maior do que o gigante, é maior do que aquilo que me limita. O meu Deus é maior, o meu Jesus é maior que. Aleluia. Irmãos, mas o segredo está exatamente na continuação do versículo 30. Pedro tirou os olhos de Jesus por um instante e começou a cair. Mas o versículo diz, mas imediatamente ele clamou por Jesus, Senhor, salva-me. Queridos, o segredo está aí. Quando a limitação chegar, quando a dificuldade chegar, você precisa clamar por Jesus. Quando você sentir que as limitações vão chegar sobre você, logo, rápido, não demore, vá com muita pressa, diga, Senhor, me socorre. Mas às vezes, irmão, sabe o que acontece? É que a gente, na hora da nossa limitação, a gente quer usar as nossas forças. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pedro sabia nadar? Sim ou não? Sabia sim, ele era pescador, gente. Um pescador não saber nadar, é difícil, não é? Sei lá, de repente ele não sabia nadar, mas eu acho muito difícil o Pedro não saber nadar. Porque ele era um pescador, a profissão dele era pescar, ele pescava todos os dias, antes de Jesus chamar ele para o ministério. Pedro sabia nadar, ele poderia muito bem, quando estivesse afundando, começar a nadar, sim ou não? Mas ele preferiu clamar pelo Senhor. Eu quero dizer a você nessa manhã, quando a dificuldade chegar, quando a luta chegar, quando a limitação aparecer, não use suas forças, diga, Senhor, vem aqui, Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero Jesus, meu Deus, me socorre. E a Bíblia diz que quando Pedro clamou, ele estendeu a mão e levantou Pedro, aleluia. Não tente nadar na dificuldade, não tente nadar na tempestade, não, clame pelo Senhor, porque Ele é maior que a tempestade, Ele é maior que os ventos, Ele é maior que a luta, aleluia, louvado seja o nome do meu Senhor. É isso que Ele quer de nós, irmãos, que nós sejamos corajosos sim, mas se o medo chegar, se a limitação bater a sua porta, diga, Senhor, salva-me, estenda as mãos que Ele vai te socorrer, porque Ele é maior do que a sua limitação, Ele é muito maior do que o seu problema, Ele é muito maior do que a sua luta, Ele é muito maior do que essa tempestade que está acontecendo aí fora. Então somente clame pelo Senhor. Senhor, salva-me, versículo 30, disse Pedro. Salva-me, Senhor. Ah, irmãos, Pedro poderia nadar de volta. Eu não sei quantos passos ele deu em direção ao Senhor, mas talvez não foi muitos, não. Ele poderia nadar de volta para o barco, mas ele preferiu clamar por quem era maior do que ele. Ele preferiu clamar por quem era maior que a sua limitação. Eu não sei qual é a sua limitação, meu irmão. Eu não sei qual é a sua limitação, minha irmã. Eu só quero dizer uma coisa nessa manhã. O meu Jesus é maior que ela. Aleluia, o meu Jesus é maior que a sua limitação, maior que o seu medo, maior que a sua preocupação. Jesus é maior. Então quando você estiver diante de uma limitação, clame por quem é maior que a sua limitação. Diante das limitações nós vamos chegar sempre, mas se nós clamarmos, com certeza o Senhor vai estender a mão. Estenda a mão para Ele e você vai voltar a vencer. Quando eu estender as mãos para o Senhor, quando dizer, Senhor, me socorra, e Ele me der as mãos, com certeza eu vou voltar a vencer, porque o meu Deus é fiel. Escute isso nessa manhã. Não permita que as limitações te levem para baixo. Não permita que as limitações lhe levem para baixo. Pedro reconheceu a sua limitação, e antes de afundar, ele gritou, ele clamou. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa, não espere afundar. Clama antes, não espere descer, clame antes pelo Senhor, diga, Senhor, me socorre, porque tem muita gente, queridos, que prefere, que deixa afundar, que prefere afundar do que clamar. Então quando está lá embaixo, lá no fundo, às vezes não consegue nem falar, não tem como gritar, não tem como pedir socorro, mas clame, grite antes que você afunde, porque o seu Deus vai te segurar pelas mãos. Aleluia, Ele vai te levantar, Ele vai dizer, meu filho, você não vai cair, se você passar pelas águas, ela não vai te submergir, aleluia, está escrito,
Não é palavra minha, não, é a palavra do Senhor. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. É só clamar, é só pedir, é só dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu não consigo sem o Senhor. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, se eu clamar pelo Senhor, se eu pedir ao Senhor, se eu disser: socorre-me, Senhor, Ele vai me socorrer, porque a vara dele e o seu cajado não vai me desamparar. Não, pelo contrário, Ele vai me erguer. Aleluia! Ainda que a figueira não floresça, né? Que não haja fruto, eu vou confiar no Senhor. Eu vou entender que Ele é maior do que as minhas limitações. Eu vou entender que Ele é maior do que os meus problemas, maior que a minha luta, maior que a minha dor. Aí eu vou para Jesus. Quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, levantou Pedro pela mão, diz para Pedro assim: Pedro, você é um homem de pequena fé, homem de pouca fé, por que você duvidou? Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. É na pequena fé que Jesus opera. É na pequenez da tua fé. É nesse tamanho pequeno, nessa fé pequena que você acha que você tem. É aí que Jesus opera. Sabe por quê? Porque Jesus não precisa de fé grande, não. Ele não precisa de coisa grande para operar, não. Ele opera nas coisas pequenas mesmo. Eu só quero nessa manhã dizer uma coisa para você. É que não importa o tamanho da fé. O que importa é em quem está a tua fé. Eu vou repetir: não importa o tamanho da tua fé, o que importa é em quem está a tua fé. Se a tua fé estiver naquele que é maior do que as tuas limitações, você vai falar para um monte: saia daqui, e ele vai sair, aleluia. Porque a tua fé está em Jesus. A sua fé não está em coisas pequenas, não. A sua fé não está em coisas infalíveis, não. A sua fé está em um Deus infalível, que não muda, é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Mesmo que você tem uma fé bem pequena, o Senhor diz assim: olha, se a sua fé for como um grão de mostarda, você vai fazer muitas coisas. Por quê? Porque eu creio no Jesus, que é maior que os meus limites. Então o que Pedro estava dizendo ali é exatamente isso: eu sou limitado, sim. Eu sou pequeno, sim. Eu sou fraco, sim. Mas o meu Deus não é limitado, o meu Deus não é fraco, e o meu Deus não é pequeno, Ele é grande. E quando a Bíblia diz assim: diga ao fraco, eu sou forte, é exatamente isso, porque Deus quer operar na tua fraqueza. Contanto que a tua fraqueza esteja necessitada da fortaleza dEle. Quando a minha fraqueza se encontra com a fortaleza de Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Quando a minha fraqueza se encontra com a força de Deus, irmãos, eu venço meus limites. Não há limites, não vai haver limites que eu não consiga romper. Por quê? Porque a minha fé, mesmo sendo pequena, ela está depositada, ela está em alguém que é muito grande, Jesus, que é maior que. A fé de Pedro podia ser pequena, sim. Jesus não estava ali criticando ele, não, irmãos. Às vezes a gente diz: Jesus estava julgando. Não, Jesus nunca julgou ninguém. Sabe por quê? Porque a função dele, enquanto aqui na terra, enquanto hoje no céu, não é de juiz, é de advogado. Jesus não estava julgando Pedro. Jesus está dizendo a Pedro: Pedro, mesmo que tua fé seja pequena, muito obrigado porque você depositou em mim. Eu quero te levantar, porque a tua fé, mesmo sendo pequena, foi em mim. Pedro podia gritar por tanta coisa, mas ele gritou: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me, foi o grito dele, foi o clamor dele. Ele clamou por alguém que podia levantar ele. E quando, irmãos, nós clamamos por Jesus, não tem jeito, Ele vem ao nosso socorro. A Bíblia diz assim: olha, todo aquele que vinha a mim, de maneira alguma lançarei fora. Então, quando nós clamamos, quando nós buscamos, não tem jeito, Jesus ele não consegue não ouvir. Por isso, na sua palavra ele diz assim: tudo que você pedir em meu nome, tem jeito, o coração dele não consegue não te responder.
O coração dele, a pessoa de Jesus não consegue te dar resposta. Não, ele vai dar resposta sim. Por quê? Porque a palavra dele é verdadeira e fiel. Então, quando eu clamo a Jesus, que é maior que os meus limites, eu vou avançar. Porque o grande problema, irmãos, é aquilo que nós temos aprendido aqui nesse altar. Sabe? A questão é, você pode ter limites? Sim, todos nós temos. Sim ou não? Todos somos limitados. Todos temos um limite. Mas a grande chave, a grande questão aqui é você não deixar que os seus limites te paralisem. E pastor, como é que eu não vou deixar que os meus limites me paralisem? É quando você diz ao seu limite, olha, você é um fator limitante, mas eu tenho alguém que é maior que você. Eu tenho alguém que é maior que você. Eu tenho alguém em limite que vai além de você. Você não vai me paralisar, eu vou continuar. Eu vou prosseguir, por quê? Porque o meu Jesus, ele é maior que os meus limites. Ele é maior que a minha força. Então isso não vai me paralisar. Jesus quer nos ensinar que não importa o tamanho da nossa fé, não importa o tamanho do nosso problema, não importa o tamanho da nossa luta, o que importa, repito, é em quem nós confiamos. Em quem você confia? A pastora Silvana falou aqui que muitas vezes o cara confia no dinheiro dele, né? Quando você confia no dinheiro dele, no seu dinheiro, então clama pelo dinheiro. Foi exatamente o que Davi disse a Golias, você vem contra mim com lanças de espada, quer dizer, você confia em carros e cavaleiros, você confia em armas, em cavalos, eu não, eu confio no Senhor. A minha dependência está no Senhor. Então, quando eu aprendo que o Senhor é maior que os meus limites, eu vou vencer, irmãos. Isso é fato na minha vida, é fato na sua vida também. Quando eu coloco os meus limites diante de Deus, eu venço eles. Depois eu olho para trás e digo, mas como é que eu consegui fazer isso? Como eu consegui fazer isso? Eu olho para mim mesmo e digo, eu não sei, porque só o Senhor sabe, foi Ele quem fez. Irmãos, é inexplicável como é que Davi derrubou Golias com uma pedrinha. Não tem como explicar o cego ser curado com terra nos olhos. Mas quando o limite daquele cego chegou, ele clamou ao Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia diz que Jesus foi lá e curou o cego e ele passou a ver. Porque a limitação dele era menor do que Jesus. O limite dele não podia ser vencido por ele mesmo. Ele fazia tempo que estava cego. O paralítico no tanque de Betesda, fazia tempo que estava ali no tanque de Betesda, ele queria, com as forças deles ele não conseguia, mas quando Jesus chegou, quando ele disse, Senhor, tenha compaixão de mim, a Bíblia diz que ele conseguiu andar, por quê? Porque ele creu em alguém que era maior que os limites dele, aleluia. Queridos, não há limites para crescer, não há limites para continuar, exceto quando você cria limites, quando você pega os seus limites e deixa esses limites sufocar você. Mas se você não permitir que os limites lhe sufoquem, você vai crescer em todos os aspectos da sua vida. O que é limite para nós, o que é limite para nós, para Jesus é o começo da tua vitória. Onde você é limitado, o Senhor diz assim, eu vou começar a te exaltar. Quando chega ao teu limite, você diz, Jesus assim, eu vou começar a engrandecer o meu nome na tua vida. Irmãos, quando eu penso nisso, eu lembro de Ana, já que hoje é dia das mães. Chegou lá Ana no altar do Senhor, havia um limite muito grande na vida dela, ela queria ter filhos. Ela queria dar à luz a um filho e ela não podia, mas a Bíblia diz que Ana pegou o limite dela, a situação que ela tinha, colocou no altar do Senhor, chorou no altar do Senhor, clamou no altar do Senhor, e eu creio que naquele momento Deus falou para ela, Ana, o teu limite agora é o começo da vitória que eu vou te dar, aleluia. E a Bíblia diz que ao cabo de 9 meses Ana voltou, estava na sua casa grávida e depois de algum tempo ela voltou ao altar com a vitória nas mãos.
Sabe por quê? Porque ela pegou o limite que ela tinha e colocou diante do Senhor. Nessa manhã, meu irmão, em nome de Jesus, pega o teu limite e coloca diante do Senhor. Se está com problema, coloca diante do Senhor. Ah, está difícil, clama, grita, Senhor, me socorre. Clama, não tem problema não. O Senhor não se importa com gritos não. Pode gritar com Ele, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Insista com Ele, pode insistir. Ele não reclama. Ele não é o homem que fica chateado quando a gente repete muitas vezes, não. Clama, clama, clama. Ele é igual aquele... Lembra do juiz Inico, que a mulher insistiu até que ele deu? Insiste pela tua vitória, insiste pela tua bênção. Não permita que o limite te paralise, não permita que o limite te deixe em estátua, não, pelo contrário, clama ao Senhor, Senhor, eu quero, socorre-me, Senhor, e você vai entender, e vai perceber, e vai sentir que o teu limite é pequeno diante de Jesus, que é maior que todas as coisas. Não permita, não deixe, não há limite. O seu limite é o princípio da vitória que o Senhor tem para você. Nossos limites só são ou serão vencidos se estiverem nas mãos de Jesus. Não é errado ter limites, não é errado ter medo, não é errado ter problema, não é errado passar por dificuldade, não. O nosso erro é não colocar diante de Deus. Aí é que está o problema. Mas se eu coloco diante do Senhor, se eu coloco diante de Jesus, o meu limite, o meu medo, a minha preocupação, com certeza o meu Jesus tem a solução. E se é uma coisa que Jesus é especialista, é em trabalhar nos nossos limites. Aí ele é especialista nisso. Sabe por quê? Porque enquanto você está lutando, você luta aí, continua lutando. Mas quando você pega o seu limite e coloca diante deles, agora sim, agora eu vou trabalhar, agora é comigo. Então ele toma para ele os nossos problemas, ele toma para ele o nosso limite e diz, agora eu vou trabalhar, porque eu sou maior que esse limite. Eu sou. Quando a gente vê esse texto aqui, Jesus vindo sobre o mar, e Jesus fala assim, sou eu, né? Alguns teólogos dizem que isso aí é menção exatamente daquilo que está escrito lá em Gênesis, né? Eu sou. Então o eu sou chegou. Então o eu posso chegou. Então o eu tenho chegou. Então o que eu resolvo chegou. Eu resolvo. Jesus é o eu resolvo. Eu tiro o limite. Eu tiro a preocupação. Eu sou. Então eu sou eu que estou aqui. Quando Jesus disse, eu sou eu, Pedro disse, então eu vou aí. Eu vou ao teu encontro. E foi. Então é exatamente isso que Deus quer, queridos, é que nós pule do barco e vá ao encontro dele. Então nessa manhã, para concluir, eu quero dizer o seguinte, no barco ou fora dele, com tempestade ou sem tempestade, com vento ou sem vento, com ondas altas ou ondas sem ser bravas, esteja com Jesus. Clame por Jesus. Diga, Jesus, tu és maior que meu limite. Jesus, tu és maior que a minha dificuldade. Jesus, tu podes tudo na minha vida. E aí, irmãos, mesmo que esteja vento, você vai vencer. Mesmo que o mar esteja bravo, você vai vencer. Mesmo que o barco esteja para um lado e para outro, você vai vencer. Sabe por quê? Porque você está com Jesus, no barco ou fora dele. Porque Jesus é maior que os seus limites. Porque Jesus é maior que a sua dor. Porque Jesus é maior que o seu problema. Jesus é maior que a sua dificuldade. Está difícil? Coloca diante do Senhor. Ah, pastor, está bravo. Eu sei que está. Pastor, eu não aguento não. Eu sei que você não aguenta mesmo. Ninguém aguenta, ninguém suporta. Ninguém suporta. Mas como disse aquele louvor que foi cantado aqui agora há pouco, perplexo, mas não desamparados. Nós não estamos abandonados. O Senhor não nos abandonou. Está difícil sim, mas se eu colocar diante do Senhor, se eu disser, meu Deus, venha ao meu socorro, se eu gritar, Jesus, Ele vai me ouvir. Porque Ele é maior que a minha limitação. Ele é maior que a minha dor. Então nessa manhã eu queria que você exatamente pensasse isso. Não olhe para a tua limitação. Não olhe se você é grande, se você é pequeno. Não olhe se você tem ou se você não tem. Olhe para quem tem, que é Jesus. Ele tem. Ele é o nosso supridor.
Ele supre todas as nossas necessidades. Não foi à toa que Paulo bateu no peito e disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que é maior que o meu limite. Eu passo por perseguição, sim. Eu passo por luta, sim. Eu sei viver com dificuldade, sim. Mas eu também sei viver na bonança, porque o meu Deus é grande na minha vida. Ele é maior que tudo. O Senhor é maior que os nossos limites. Amém, queridos? Então nessa manhã eu queria te convidar de pé. Eu quero orar por você. Eu quero convidar minha linda mulher para vir aqui no altar também. Ela vai orar por nós. Eu quero ministrar sobre a tua vida nessa manhã que os teus limites não vão te paralisar. Eu quero ministrar na tua vida nessa manhã que as dificuldades não vão te parar. A dor, a enfermidade não vai te parar. Que os momentos difíceis que você está passando não vão te parar, porque Jesus é maior que tudo isso. Jesus é maior que a tua dor, Jesus é maior que o teu medo. Ah, pastor, eu estou com medo, não se preocupe, Jesus é maior que o teu medo. Ah, pastor, eu estou preocupado com o futuro, não te preocupa, porque o Senhor vai cuidar do teu futuro. Ah, pastor, eu estou preocupado com a minha saúde, não se preocupa, o médico dos médicos está aqui. Ele vai trabalhar tremendamente na sua vida. Ele só quer que você diga a Ele: Senhor, a Ele, olha, os meus limites eu coloco diante de Ti. Ele só quer que nessa manhã você diga: Senhor, me socorra. Só isso. Pede auxílio, levanta a mão e diz: Senhor, sustenta minhas mãos. Pedro fez isso e o Senhor levantou as mãos dele. Então nessa manhã, eu quero que você receba a ministração do Senhor na sua vida. Eu quero que você abra o seu coração agora, que você bote para fora o seu medo, bote para fora a sua limitação e diga: Senhor, agora o Senhor vai trabalhar, agora o Senhor vai restaurar a minha vida, agora o Senhor vai me mostrar. Eu quero ver o teu tamanho na minha vida, Senhor, porque eu sei que o Senhor é maior que as minhas limitações e eu vou vencer em nome de Jesus. Aleluia. Amém, 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 querido. Oh, aleluia. Não é hora de parar, viu? Não. Não é hora de parar, Oh, pelo Espírito contrário. de Deus. A hora é ficar de pé. Em nome de Jesus, Senhor, o teu povo nessa manhã. Muitas vezes vai vir, sim, as lanças, as flechas, as dores. Em nome de Jesus. Mas sinta Pai. até a dor, mas permaneça de pé. Sim, Senhor. Em nome de Oh, Jesus. aleluia. Em Deus, nome a de igreja está Jesus. aqui. O Senhor, Ele está conosco, querido. Creio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não permita que o teu adversário tenha a palavra final na sua vida. Diga para ele: a palavra final não é tua. A palavra final é do meu Deus e ele ainda não deu. Ai, choremandaravas. A palavra final é do Senhor. Eu posso até estar sentindo dor, angustiada, mas eu decido estar com Jesus independente da dor. Aleluia! A palavra é do Senhor. E eu quero falar com você nesta manhã: não abra mão daquilo que Deus te prometeu. Não abra mão da sua casa, não abra mão da sua família, não abra mão da sua vitória, não abra mão do seu milagre, porque a palavra final é do Senhor. Aleluia! Nesta manhã, Senhor, nós queremos, Senhor, mais uma vez renovar a nossa aliança contigo e dizer: Senhor, nós cremos que a palavra final é do Senhor e que nada e ninguém vai nos parar e nada e ninguém vai nos derrotar, porque estamos de pé, porque o Senhor está conosco. Aleluia! Glorifica o Senhor, querido, glorifique. A ordem é marchar, então marche, marche, chorando, gemendo. O salmista diz assim, ó: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Às vezes é chorando, mas a vitória é certa. Aleluia. Tu és meu Deus, quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo.
Adore Aleluia, o Senhor, Jesus. querido, adore o Senhor nesta manhã. Oh, aleluia. Adore o Senhor, não importa as Oh, circunstâncias. aleluia. Adore ao Senhor. Quando você Aleluia. adora, o mal ele tem que sair. Aleluia, Deus. Crie um ambiente de adoração nesta manhã. Adore, Crie um ambiente Senhor. de adoração. Crie um ambiente de adoração. Aleluia. Oh, aleluia. Adore, adore. Me submergir na tua mão, me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Oh, aleluia. Eu queria nessa manhã que você coloque a mão no seu coração agora e diga: Jesus, Tu és maior que as minhas limitações. Tu és maior que os meus problemas. Tu és maior que as minhas lutas. Tu és maior do que as enfermidades. Tu és o Deus da minha saúde. Saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. Porque para você não há limites. Tu, Jesus, és maior que os limites, e eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Aleluia, louve, louve, louve ao Senhor, adore o Senhor, aleluia. Me submergir na tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Que maravilha, Senhor. Tu és tudo isso, e nós te louvamos, nós te adoramos e te aplaudimos, porque nós te amamos. Aleluia, louvado seja o teu nome para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque não há limites para o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer, e é por isso que nós confiamos em Ti. Muito obrigado, Pai, por este culto. Muito obrigado por este momento na Tua presença. Muito obrigado, Deus amado, porque o nosso louvor o Senhor está recebendo agora, aleluia. E eu quero nessa manhã abençoar o Teu povo, declarar que não há limites, não há impossível para o Senhor. O Senhor pode resolver todo e qualquer problema. Por isso nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o Teu povo. Eu declaro que a bênção do Senhor é sobre a vida deles. Oh, aleluia. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, crendo que essa igreja é uma família que nós pertencemos a ela, e porque nós estamos aqui na presença do Senhor, e porque nós adoramos ao Senhor, porque nós confiamos no Senhor, mesmo com a nossa fé pequena, nós depositamos no Senhor. Esta semana será uma semana de muita vitória, uma semana onde nós vamos permanecer em pé, uma semana onde nada vai nos vencer, porque Jesus venceu os nossos limites. E por essa razão nós teremos uma semana de colheitas
sobrenaturais, em nome de Jesus. Eu abençoo vocês, eu abençoo com uma semana de vitória. E